Olá, curiosos! Boa noite, curiosa! Boa noite, curioso! Começando aquele nosso encontro semanal, toda quinta-feira, nós nos encontramos aqui com Magalhães Júnior, nosso especialista em televisão. Eu estava achando, Mário, aqui, tão perto do Natal, você já nem viesse hoje, só pensando nos presentes, mas não é nada disso, né? Não, eu penso em presente, né, Marcelo? Claro, penso no futuro também e no passado, tanto é que é por isso que a gente faz essa retrospectiva da televisão brasileira aqui, né, no Olá Curiosos. É isso, então, vinheta para Magalhães Júnior. Agora, Maga, hoje a tarefa é complicada, porque a gente está tão perto do Natal, a gente tem que pensar em alguma coisa, né, que passe uma mensagem aí bacana, hein? Está todo mundo esperando isso. Não, todo mundo espera, né? Até porque quando o fim do ano se aproxima, né, a despeito do momento que a gente vive, que o mundo está vivendo, é preciso voltar a lembrar que é época de confraternização, congraçamento, paz, muita união entre os povos, mesmo mantendo o distanciamento social, né, Marcelo? É E isso. a TV brasileira sempre foi um painel dessa união dos povos, né? Assim como a nossa população, a TV brasileira ela tem um ar cosmopolita, porque ela é formada e influenciada em menor ou maior número por representantes de várias colônias de todo o mundo. E só para começar bagunçando a tua vida, Uhum. tinha gente que achava que determinado ator era de um país, era de outro. Tinha uma bagunça assim de nacionalidades. Tem. Por exemplo, olha, tem um cantor e ator muito conhecido chamado Gilbert, né? Conheço. Apesar dele estar intimamente ligado à música e à cultura francesa, o Gilbert Abraham Stein, ele é, na verdade, egípcio, nascido no Cairo. Né? E você está falando do Gilberto, mas eu te fiz uma pergunta, mas eu lembrei de uma personagem. Lembra da Jaqueline Mirna, que ela tinha sumido, né? Sumiu totalmente, é uma mulher famosa na televisão brasileira, né? Seria um sex symbol da televisão brasileira, que depois sumiu e nós localizamos ela no Você é Curioso. Todo mundo achava que ela era francesa, né, Maga? Mas não era. A Jaqueline Mirna foi um sex symbol dos anos 60, né? E, na verdade, ela nasceu em Bucareste, na Romênia. E ela fazia muito sucesso na Praça da Alegria do Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, vivendo uma francesinha inocente que dizia que brasileiro era muito bonzinho. E o público adorava quando ela se referia a uma cidade do interior de São Paulo chamada Araraquara, né? Tem uma outra atriz contemporânea da Jaqueline Mirna, que também era dada como francesa, mas que na verdade era belga, era Annick Malville. Annick Malville, que participou nos anos 1960 de vários programas de humor e telenovelas, e ela possuía realmente um leve sotaque francês. Aliás, Marcelo, Annick Malville e Jaqueline Mirna apareceram numa matéria sobre o Carnaval de 1966, em que se falava que as francesinhas iriam arrasar no Carnaval. Agora, francês mesmo, da gema, são os reis da cozinha, o Olivier Anquier e o Eric Jacquin. Também a atriz global Jacqueline Laurence e o irmão dela, meu amigo, o saudoso jornalista esportivo Michel Laurence, com quem eu fiz alguns trabalhos em 1990 durante a Copa da Itália. Boas lembranças. E da colônia japonesa? Vamos ver quem você selecionou. A colônia japonesa tem amizades, hein?
Colônia japonesa não dá para ter erro, né, Marcelo? Não dá para você pensar que é e não é. A colônia japonesa, hoje, ela é muito bem representada pelas belas Daniele Suzuki e Sabrina Sato. Mas a colônia japonesa já teve um herói na nossa televisão. O primeiro herói japonês foi o National Kid, sucesso na metade dos anos 60. Nessa mesma época, surgiu uma cantora e atriz chamada Rosa Miyake. A Rosa Miyake, inclusive, protagonizou uma novela dedicada à colônia japonesa chamada Yoshiko, Uma História de Amor, e ela também foi apresentadora de um programa chamado Imagens do Japão. Tinha também um outro programa chamado Japan Pop Show, mas o comando não era dela, não. Vou até contar uma curiosidade, que a Rosa, né, e depois o filho dela, o Mário Jun Okuhara, participaram durante anos do Você é Curioso. Exatamente. E o Mário não veio com a gente para aqui para o YouTube, mas a gente é amigo, se fala toda semana, e eu participo, né, faço pequenas intervenções no programa que os dois apresentam agora na Rádio Capital da cidade de Bastos, São Paulo. A cidade de Bastos é uma colônia japonesa incrível, e ela apresenta um programa de rádio lá, e é muito bem feito. O Mário Jun é muito competente, e é um programa muito bacana. E esse lado cantora da Rosa, ela gravou disco, né? Gravou com Roberto Carlos, ela tem uma história aí como cantora também, né? Tem uma história como cantora. Ela surgiu, inclusive, na época da Jovem Guarda, quando a Jovem Guarda estava no auge, né? E se dizia que ela iria levar a Jovem Guarda para o Japão, né? Mas tem a voz da Rosa Miyake num dos comerciais, que na verdade fez parte de uma série de comerciais com músicas criadas pelo Arquimedes Messina. Esses comerciais eram dedicados a algumas colônias radicadas no Brasil. E no comercial dedicado à colônia japonesa, quem cantou foi justamente a Rosa Miyake. Eu vou me emocionar agora, porque eu amo esse comercial, hein? Vamos ver? Vamos nessa. Do Brasil ao Japão via... E olha, quem quiser conhecer a lenda de Urashima Taro, pode entrar no site do Guia dos Curiosos, tem um artigo lá explicando a origem. É uma lenda muito bonita também da cultura japonesa. É claro, né, a gente homenageando aí a cultura japonesa, nós estamos falando também, né, da cultura oriental como um todo, né, homenageando os coreanos, os chineses, os vietnamitas, né, é um jeito de celebrar, como o Maga disse, essa união, né, mundial que nós temos no Brasil. E do leste europeu também, né, Maga? Vamos para a Europa um pouquinho, nós temos representantes do leste europeu também na nossa história da TV, né? Assim, as colônias não latinas, né, que tem muita representatividade, né? Por exemplo, a colônia alemã, seja por quem é descendente, como, por exemplo, é o caso da atriz Renata Sorrah, cujo nome é Renata Leonardo Pereira Sorrachevsky, né? Daí é que vem o Sorrah. Ou como quem nasceu lá,
como, por exemplo, a atriz Sophie Charlotte, que é Sophie Charlotte Wolff Silva, ela que nasceu em Hamburgo, ou o Hans Donner, que modificou o conceito de vinhetas e aberturas, né? Ele que nasceu em Wuppertal, na Alemanha. A colônia húngara tem na atriz Eva Todor, a sua representante, ela que, inclusive, teve que mudar o de sobrenome, porque o nome de origem dela, ela que nasceu em Budapeste, era Eva Fodor. Aí alguém falou, olha, Eva Fodor não é muito legal aqui no Brasil, a sonoridade não é muito interessante. Aí ela mudou para Eva Todor. A colônia polonesa, Marcelo, por exemplo, a comediante Berta Loran, ela é polonesa, nascida em Varsóvia. O nome dela é Basia Iris. O Eric Gepek, que é maquiador, era maquiador natural da cidade de Poznan. Esse Gepek, quem for ler, vai ver que escreve-se Eric, depois é R-Z-P-E-C-K-I. Em polonês, o RZ se pronuncia J, por isso que é Gepek. Uhum. A atriz Ida Gomes, a mais alta das irmãs Cajazeira, da novela e do seriado Bem Amado, que nasceu em Krasnik, o nome dela era Ita Shafran. O Ziembisk, muito mais ligado ao teatro, mas participou de várias novelas como diretor, como ator. Zbigniew Ziembisk, natural de Wieliczka. É difícil de falar. Já a colônia turca, Marcelo, teve um descendente aqui no Brasil, o Isaac Bardavi, ator e dublador, eram dele as vozes do Kit, da Super Máquina, e do Wolverine. E a colônia russa, o Boris Kazoy, descendente de russos, a Elke Maravilha, ela nasceu na cidade de Leningrado, que era São Petersburgo, Elke Georgievna Grunup Evremides. E a Tatiana Belink, que também nasceu em Leningrado, ela que foi, junto do marido, Júlio Gouveia, criadora do Teatro da Juventude e quem escrevia as adaptações para o Sítio do Pica-Pau Amarelo no início da televisão brasileira nos anos 50 e 60. Maga, que assim, daqui a pouquinho as pessoas vão começar a mandar aqui no nosso chat, né? Quando você falou do Hans Donner alemão, só para evitar confusão, ele nasceu na Alemanha de fato, mas depois ele cresceu na Áustria, pediu cidadania austríaca. Por isso tem muita gente que às vezes associa o Hans Donner à Áustria. Mas só para deixar isso claro, né? Que ele nasceu de fato na Alemanha, como disse o Magalhães. Então, saindo dessa Europa Central, ao leste europeu, vamos chegar então nas Américas, Maga. Vamos falar dos atores que são de outros países aqui das Américas. Vamos cruzar o Atlântico, né? Vamos chegar ali nos Estados Unidos, né? Que nós temos aqui a atriz Kate Lira, que nasceu no Arizona. Ela que, nos anos 70, 1976, 77, participou da Praça da Alegria, na Globo, fazendo o mesmo personagem que fazia Jaqueline Mirna. Era o brasileiro bonzinho. Ali no México tem a atriz Gisele Itier, que fez a novela Betty a Feia. E dá para a gente lembrar também, Marcelo, que é do México, até por causa das novelas mexicanas que sempre rolam no SBT, a professora Helena, né? Que era a Gabi Ribeiro, da novela Carrossel. E não dá para a gente não falar do Chaves, o Roberto Bolanhos, o Chaves e toda a sua turma ali, Chaves, Kiko, Seu Madruga, Chiquinha, né? Do Uruguai tem a atriz Carmen Monegal, Antônio Maria, novela com o Sérgio Cardoso, foi uma novela
que a Carmen Monegal participou. Da Argentina, tem essa mestre do reality show gastronômico, a Paula Carosella, e a atriz Renata Fronzi, que participou de muita novela, muito programa de humor, mas principalmente da família Trapo, ali nos anos 60. Bom, você está falando de colônias de língua espanhola, e aí então, deixa eu voltar, vamos voltar, pega o Atlântico de volta. E da Espanha, Maga? Bom, o comediante Oscarito, ele fez pouca TV, mas fez, né? Ele que era natural de Málaga. Seu nome era quase uma escritura, o nome dele era Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Díaz. Uia. Olha, e assim como nas novelas, no início da televisão brasileira, ele representava a colônia espanhola. Essas novelas que eu disse porque elas eram muitos textos no início das novelas na TV, eram adaptação de textos ou mexicanos ou espanhóis. Por exemplo, a novela Alma Cigana, de 1964, a trama se desenvolvia durante a Revolução Espanhola e tinha a atriz Ana Rosa como protagonista. Outro nome que representa a colônia espanhola é a atriz Lolita Rodrigues, que nasceu em Santos, na verdade, seu nome é Silvia Gonçalves, ela que é atriz, cantora, dançarina, apresentadora e descendente de espanhóis. Tanto que ela iniciou na TV se apresentando como cantora e dançarina de música flamenca, notadamente usando sempre castanholas. Agora, tem um famoso artista que está intimamente ligado à colônia espanhola. É o Luiz Gustavo. Esse, sim, muita gente pensa que ele nasceu na Espanha, mas, na verdade, ele nasceu na Suécia. Mas ele é filho de diplomata espanhol. Então, ele fala muito bem o espanhol. E ele que interpretou um personagem que você e eu gostamos muito, o Mário Fofoca, da novela Elas por Elas, e que, em 1985, numa novela chamada Tititi, ele fazia com que o seu personagem, chamado Ariclenes, que, aliás, é o nome de batismo do Lima Duarte, criasse um falso figurinista espanhol de nome Vítor Valentim, a ponto de grande parte dos telespectadores imaginarem que o próprio Luiz Gustavo era mesmo um ator espanhol. Vamos ver. Vamos nessa. ¿Cómo es su primer nombre? Ángela. Ángela. Ángela, estamos cerca uno del otro porque quiero sentir tu respiración, tu clima, tu sensibilidad para recibir una obra prima. Perdão, não estou entendendo bem. La obra prima es el vestido que voy a hacer a usted. Yo hago obras de arte. Mis vestidos no se penduran en las paredes. Ellos visten la mujer. Sim, eu entendo, mas é que o senhor está me olhando com olhos de quem não quer me vestir. Porque no hago vestidos como los demás hacen pan quente. O senhor é arrojado, não? Es que yo quiero penetrar en tu alma. Sim, eu entendo, mas é que eu vim aqui para vestir o meu corpo. Sabe, Sr. Victor, a minha alma não se veste, ela é nua. Ángela, pero qué cosa más linda. Victor, você está me olhando com olhos de um espanhol ardente. Y es así que me gusta el macarrao, ardiente. Deus. Absorto de rodillas, como si adora a Dios ante un altar como yo te he querido. Desengáñate, porque así no te querrán jamás. Que coisa mais linda. De quem é Garcia Lorca? No, otro genio, Becker. Gustavo Adolfo Becker.
inclusive organizar minha agenda para ter um pouquinho mais de tempo. Sí, muy bien, usted que sabe. ¿Para cuándo quiere la señora sacar las nuevas medidas? Depois da manhã. Eu vou falar com o Sr. Deville. Pasado mañana, muy bien. Sabe que cuando la vi por la primera vez, he pensado conmigo mismo, esta es una mujer de clase. Voy a pedir a Deville que reserve el último horario para nosotros sacarnos las primeras medidas. Sr. Deville. Hasta mañana. Eu volveré. La espero, señora. Víctor Valentim. Vai ser artista assim lá em Catanduva só. E a gente aproveitou para matar a saudade da Sandra Brea também nessa cena. Muito, muito legal ela com o Luiz Gustavo. Maga, algum programa de TV foi criado para homenagear uma colônia específica? Acontece isso na história da TV também? Sim, sim. Bom, dois deles eu citei há pouco, né? Imagens do Japão e Japan Pop Show foram criados em função da colônia japonesa. Agora, teve um outro programa que se chamava Mosaico na TV. Ele foi criado por Francisco Gottschalk, especificamente para a colônia judaica no Brasil. Esse programa, Mosaico na TV, ficou no ar de 1961 até meados ali da primeira década dos anos 2000. Agora, Marcelo, também a colônia portuguesa podia se lembrar das suas tradições com um programa que se chamava Caravela da Saudade, nos anos 60, 70, sobretudo no plano musical. Aliás, personagens portugueses também protagonizaram novelas de muito sucesso aqui no Brasil. Antônio Maria foi uma delas, novela de 1968, que tinha Sérgio Cardoso no papel principal, ao lado da Araci Balabanian, da colônia armênia, e da Carmen Monegal, da colônia uruguaia, como eu já falei. Já nos anos 70, Marcelo, foi a vez de Jonas Mello interpretar o português Severo Salgado Salles, fazendo par romântico com a atriz Márcia Maria na novela Meu Rico Português. Teve um galã também que participou de novelas, principalmente na Globo, o Tony Correia, ator nascido em Canas de Senhorim, lá em Portugal. Foi galã de várias novelas, como O Casarão, Locomotiva, Celebridade, Um Só Coração, belíssima. E também no humor, os nossos patrícios foram aqui representados por ninguém mais, ninguém menos que o maior comediante de todos os tempos, nascido em Portugal, o Raul Solnado. Raul Solnado, que era lisboeta, ele que chegou no Brasil em meados de 1960, e seus textos solos, sobretudo na TV Record, fizeram com que ele caísse na graça do público imediatamente. Aliás, a sua primeira participação aqui na televisão brasileira aconteceu em 1967, durante um espetáculo na TV Record chamado Show do Dia 7. Nesse programa, ele foi recebido pelo também comediante, só que italiano, Otello Zelloni. Vale a pena ver, Marcelo. Estou preparado. Ma è verdade, di avião? Avião. Que beleza, tem coragem de viajar de avião, não é? Mas foi bom porque eu, assim que entrei no avião, Sim. ouvi a voz de um senhor que disse: este voo está sendo feito sob a responsabilidade do comandante Milton. Ah, bom. Aí eu fiquei muito mais descansado, porque se o avião caísse, a responsabilidade era do Milton. Não tem nada com isso, pode que... Bom, espera aí, era do Milton, mas mas escuta, você fez uma boa viagem de avião? Fiz, ótima. aconteceu Aconteceu alguma coisa? Um leve
precalço. E é ao meu lado uma senhora inglesa, Ah, sim? que eu notei que ela era inglesa por causa do silêncio. Coitadinha, tive muita pena dela, porque a senhora, quando o avião decolou, Sim. veio a aeromoça, que por acaso era mais aerobalzaquiana, e disse: a senhora não pode fumar aqui dentro. Ela foi fumar lá para fora, nunca mais a vi. Ah, não briga. Tá bom voar lá pra fora mesmo? Mas que beleza. E se viaja bem no avião? Viaja. Serviço é ótimo, hein? Ótimo, dormi Você sempre. descansou? Dormi sempre. Ah, que bom dormir. Sim. Pelo menos a Tive, gente olha, sonha um tive pouquinho. um sonho engraçadíssimo. Sonhei que era noiva. E você é noiva? Que era noiva e que era o dia do meu casamento. Não. Que estava aquela gente toda e estava a minha família. Sim, sim. E depois mandaram-me cortar o véu, o bolo. Ah, E eu rasguei o véu, fiquei tão triste. é porque... Depois o meu noivo, Hum. que já era meu marido, estava sempre assim para mim: vamos embora. E você? Eu não ia. Mas ele insistia: vamos embora. E você? Eu não ia. E ele: vamos embora. E você? Fui. Fui, mas acordei, que eu não sou burro. Sensacional, né? Um humor que não fica velho, é espetacular. Não, Muito um humor eterno. Ô, Maga, a gente está falando de colônias, mas a gente não pode esquecer um continente inteiro, né? O continente africano, que também está representado aí nessa história da Como os TV. Né? afrodescendentes, né, Marcelo? Principalmente na chamada África Negra. Eles são representados aqui em todos os segmentos da televisão brasileira, né? Aliás, uma das primeiras negras a ter destaque na TV brasileira foi a Benedita Rodrigues, a tia Anastácia, da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ali nos anos de 1951, 52. Já a primeira negra a ter destaque, mas como sucesso mesmo, foi a Isaura Bruno, que era a mamãe Dolores da novela O Direito de Nascer. Muitos dos anúncios da novela O Direito de Nascer, em revista e jornal, traziam a imagem da personagem Mamãe Dolores em evidência. A gente pode lembrar também de uma outra atriz maravilhosa, a Ruth de Souza, que era atriz de vários recursos, assim como o grande Milton Gonçalves, né? Indo para a comédia, a gente pode lembrar do Grande Otelo e do meu saudoso amigo Canarinho, né? Ali na Praça Nossa, falar de um dos maiores nomes também em termos de criador e autor, criador de programas, autor de textos, o Haroldo Barbosa. Na música, então, a gente podia falar do Jair Rodrigues, Jorge Benjor, Elza Soares, Seu Jorge, Gilberto Gil, Helena Pittman, mas particularmente eu gostaria de citar o nome do Wilson Simonal, para mim, o maior showman negro que o Brasil já teve, porque ele cantava todos os ritmos, além de ser bom de texto, bom como entrevistador e até dançar. Se fosse preciso, ele dançava. E antes que também comecem a jogar tomate em mim, falei do continente africano, obviamente eu sei que nós começamos o programa falando de Gilbert egípcio, né? A gente começou com a África e veio para a África Negra agora, tá? Agora, as pessoas estão se perguntando, os nossos telefones não param de tocar do pessoal do bairro da Moca. A Moca está enlouquecida. Falou, mas peraí, já falaram dos espanhóis, dos portugueses, dos franceses, dos romenos, dos alemães, e os italianos, ô Maga? Porra, meu, tem que ver uma coisa, né? Porque Moca não é um bairro, Moca é quase que um país, né? Mas a minha ascendência materna, que é napolitana, não ia me permitir ficar sem falar
da colônia italiana, sempre presente na TV. Né? Na música, um programa que fez muito sucesso no início dos anos 60 era comandado pelo maestro Enrico Simonetti, que era nascido na região da Ligúria. Simonetti, além de maestro, era também ator. Ele, à frente da sua orquestra, com o programa na TV Excelsior, mesclava música, humor e entrevista. Personagens do humor também traziam a Itália para a TV, bom, principalmente qualquer personagem interpretado pela Nair Belo, né? A lembrar do seu personagem Santinha. A Santinha era a esposa do Epitáfio. Então, seja ela contracenando com o criador do quadro nos anos 60, que era o Renato Corte Real, ou no remake, já nos anos 2000, contracenando com o Rogério Cardoso, não tinha para ninguém em termos de criação de personagem de característica italiana. Os programas de luta livre, Marcelo, sucesso total nos anos 60, 70, tiveram seu maior nome com o calabrês Ted Boy Marino. O nome dele era Mário Marino, né? E era um sucesso, um galã, loiro. Chegou, inclusive, a fazer programas de humor adoráveis, trapalhões. Começou com Ted Boy Marino sendo um dos trapalhões. Falar das novelas, vou falar de duas. Uma, O Cara Suja, de 1965, em que o ator Sérgio Cardoso interpretava o calabrês Titilo, e o Sérgio Cardoso fazia par romântico com a atriz Rita Kleus, que era descendente de alemães. A novela fez tanto sucesso que ela levou para o primeiro lugar nas paradas a música que era tema de abertura, Se piangi, se ridi, com o cantor italiano Bob Solo. Já nos anos 70 foi a vez de Nino o Italianinho, que fez muito sucesso com Juca de Oliveira, fazendo par romântico com Araci Balabanian, ali, que representava a colônia armênia. E não tem como esquecer, apesar de já ter falado dele aqui no programa, o Otello Zeloni. O Zeloni, ele dizia que ele não era italiano, ele era romano. Né? Era uma brincadeira que ele fazia. Zeloni que chegou no Brasil no início dos anos 50 e já protagonizou uma série na TV Tupi chamada O Pequeno Mundo de Dom Camilo. Ele, que era cômico por natureza, esteve em vários projetos de TV, fazia parte, inclusive, do antológico programa Família Trapo, nos anos 60. O Zeloni, Marcelo, ele tinha como característica não ser um bom decorador de texto. Ele era bom para saber a situação, mas não era muito bom de decorar texto, por isso mesmo que ele improvisava muito. Nós vamos poder lembrar do Otello Zeloni em duas cenas, em duas situações diferentes. Uma, na Família Trapo, em que ele fazia o personagem Pepino Trapo, e que ele fez com que o personagem do Ronald Golias, o Bronco, acreditasse que tivesse morrido. Então, ele estabeleceu, inclusive, uma mesa branca para falar com o falecido Bronco. É uma cena que deve ter, não chega a 2 minutos, e ele põe 2 cacos maravilhosos arrancando a risada da plateia. E a outra cena é do seu último trabalho, a novela O Conde Zebra, que, por sinal, não chegou ao final, porque ele viria a falecer durante as gravações. Esta cena ele divide, e é improviso total, ele divide com o comediante Homem de Melo e com o outro comediante também, Renato Consorte. Vamos ver. Vamos pedir a você que faça com que ele entenda o seu Otello. Faça com que ele possa conversar. Pode? Seu Otello. O que ele falou? Já está tudo pronto. A ligação está feita? Já. O senhor pode conversar com ele. Obrigada, Jurandir. Muito obrigada. É pra cobrar lá, hein? Bronco, você está aí?
Sim, Pipa. Respondeu. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, Bronco. E como estão as coisas por aí? Câmbio? Aqui não tem papo furado coisa nenhuma. Essa é verdade que falou o bacharelo. Eu não recebi o dinheiro. E depois quer saber de uma coisa? 22 milhões é muito caro. Vamos conversar, quem sabe o senhor faz uma contraproposta. Que contraproposta? Sim, 200 cruzeiros. É, pra não perder a viagem, Não né? perder a viagem, poi vai comer uma pizza com os outros e tchau. 200 cruzeiros? É muito, eu sei, mas eu sou assim. Eu tô 500, ma 500 cruzeiros assim, tô com uma pizza, beba a cerveja, te estrafoga tutto um ganno aqui e pronto. Mas não é possível. À vista. Não é possível. Ma come não é possível? Então você fica com o cunhado e eu fico com o dinheiro, tchau. Esse mezzo pezzo 90 che è 45, mi parece piripicchio. Ah, non si dice più 90? Sì, pezzo 90 quando è pezzo 90, ma questa è mezza cartuccia, parece 45. 500 cruzeri. Ha fatto bene. Andiamo, vai poi. E poi ti do pure la sciappellata, va. Vamos embora. Que ótimas lembranças, Maga. Eu já te contei que a minha primeira participação na televisão foi ao lado de Renato Consorte. Eu já te contei essa história? Não sabia não, Marcelo. Eu tinha, acho que 7 anos, e a minha escola foi naquele programa da TV Cultura, apresentado por ele no Zoológico. E a professora escolheu alguns alunos para interagirem ali. E nós estamos falando sobre o bisão no dia do programa. E aí, então, eu conversei com o Renato Consorte, o programa foi ao ar. Eu acho que não existe registro disso, mas foi a minha estreia na televisão. Mas podemos procurar, hein, Marcelo? Vai que, né? Vai que. É o dia do bisão. Olha, muito legal. Então, essa homenagem ao Magalhães, né, tudo a ver com o Natal, homenageando os povos que se reuniram no Brasil, né, de alguma forma vieram para o Brasil, para construir a televisão brasileira. E aí é a mensagem que o Quem Te Viu, Quem Te Vê deixa, né, no coração de todo mundo aí para esse Natal, que vai ser um pouco diferente, mas é um jeito para que a gente possa viver mais outras comemorações no futuro, né? É isso, Marcelo. Olha, aproveitar então, né, que me parece que agora nós só voltaremos com Quem Te Viu, Quem Te Vê em janeiro, provavelmente na segunda quinzena de janeiro, né? E aproveitar então para desejar a você e toda a sua família, desejar a todos os curiosos e curiosas um Feliz Natal, embora seja um Natal diferente, mas precisa ser mesmo, né? E um feliz 2021, que seja um ano de recuperação, principalmente. É isso. Já que 2020 não aconteceu, vamos tentar recuperar em 2021. Quando você falou Feliz 2001, eu não achei má ideia, mas tudo bem, mas Feliz 2021. O Maga já contou aqui, nós vamos dar uma paradinha para dar uma descansada, para repor as energias, para já cuidar das pautas novas. E o Quem Te Viu, Quem Te Vê volta no dia 21 de janeiro. Nós estaremos de volta no dia 21 de janeiro, mas até lá dá para você dar uma olhada nos programas que você já viu, nos programas que você perdeu, porque já são, olha, brincando, 19 programas espetaculares que nós já fizemos aqui às quintas-feiras, então é uma chance de colocar a pauta em dia nesse descanso, né, que a gente merece. O ano foi complicado, a gente precisa dar uma relaxada também. Então, dia 21 de janeiro, Maga, estaremos de volta. 2021, voltamos no dia 21. Tá bom, Maga? Bom Natal para você, para sua família, boa entrada de ano, que a vacina venha logo, e um abraço para todos os moquenses que nos acompanham, tá? A Moca agradece, Marcelo. Tchau, Maga. Feliz Natal e até sábado. Sábado tem um Olá Curioso especial de Natal. Não esqueça já de deixar o presente de Natal do Maga, que é o seu like, seu comentário aqui. E também ali tem a sinetinha, o botão inscrever-se, para a gente ter mais gente, cada vez mais gente aqui no canal. Tchau, até sábado. Tchau, Maga.